O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar a entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas se tornar oceano. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, o relógio da vida não se atrasa. Passadas as festas, passados os encontros familiares, a vida continua. Certamente continuam nossos planos e projetos, tanto pessoais como profissionais. E nós sabemos que muitos destes projetos nascem em meio a um universo de esperanças e motivações. E depois de algum tempo, afundam, lenta ou rapidamente, no fracasso, causando decepção, dor e descrenças. Numa divagação fantasiosa, podemos imaginar o quanto seria bom se todos nós tivéssemos a certeza de que a realização de nossos sonhos jamais se tornaria um pesadelo. E seria, como dizemos na gíria, só alegria. Como seria bom e desejável que nossos projetos de vida nos conduzissem sempre à felicidade. Porque se isso fosse possível, sempre que algo desse errado, poderíamos recomeçar de outra forma e tentar de novo. Não resta dúvida de que se um plano der errado, poderemos tentar retomá-lo. Mas sabemos e temos que convir que nem sempre é assim que as coisas funcionam. A partir do instante em que os ponteiros do relógio da vida começam a se movimentar, as cartas estão jogadas. E o que nos cabe fazer é lutar, fazer a nossa parte, para que as coisas ocorram conforme o esperado. Sem angústias e ansiedades, pois tudo acontece no seu devido tempo. Nesse sentido, o relógio da vida não atrasa. Este conceito se aplica principalmente no mundo de nosso trabalho, no mundo corporativo. Observemos os negócios, os investimentos, as pequenas e grandes empresas, quantas delas faliram em pouco tempo de funcionamento. Ou quantas fracassaram somente após décadas de atividade. Mas também olhemos com atenção e positivamente para quantas empresas e produtos ainda sobrevivem há anos, ou até há mais de um século. Cada um teve ou terá o seu tempo e a sua hora. Há algumas questões que o tema convida à reflexão, tanto com relação à vida pessoal como aos negócios. Considerando-se da maneira mais ampla possível o ciclo começo, meio e fim, o que estamos fazendo durante todo o tempo do meio? Em que estamos contribuindo para que esse meio seja percorrido de forma gratificante, saudável e feliz? Em que estamos contribuindo para que esse meio dure o maior tempo possível? Em que estamos contribuindo para que esse meio agregue aspectos unicamente positivos? Qual a qualidade na nossa vida ou do nosso negócio nessa fase? Qual o propósito, o sentido de tudo isso desde o seu início? Nós estamos agindo de forma a ter certeza de que tudo valerá a pena e que estamos dando o nosso melhor para que o giro completo dos ponteiros do relógio da vida tenha sido percorrido com mais vitórias, acertos, alegrias, do que com derrotas, erros e tristezas. Sabe-se que toda empresa, para sobreviver, necessita de planos muito bem elaborados, com a melhor previsão possível de prazos, produção, vendas, lançamento de novos produtos, serviços e investimentos. A cada início de ano,
os ponteiros do relógio da vida iniciam os seus movimentos. Começar bem um trabalho ou um projeto é metade da garantia de que ele transcorrerá bem e que muito provavelmente terá uma boa conclusão. A meta do seu trabalho, o objetivo da sua área ou a missão da sua empresa. O resultado será cobrado seja pelos chefes, pelos acionistas, pelos clientes. Essa hora vai chegar. E o relógio da vida profissional, da mesma forma que o relógio da vida pessoal, também não vai atrasar. Nesse trajeto, meu amigo, nesse trajeto dos ponteiros, o que nos compete fazer é nos prover da maior quantidade possível de motivações, competências, conhecimentos e habilidades para que tenhamos um ótimo começo, um excelente meio e a quase garantia de um final feliz. O lucro da empresa ou a realização pessoal praticamente estará assegurada. De um modo simplista, o que nós estamos falando pode ser comparado a uma partida de futebol. Depois que se inicia o jogo, espera-se uma partida brilhante, disputada, movimentada, com passes, com dribles criativos, sem violências, com muitos gols e tudo mais que constitui uma ótima partida de futebol. O final vem depois de 90 minutos. Esse conceito simplificado aplica-se a uma tarefa cotidiana do trabalho, aplica-se a uma cirurgia, uma aula, um casamento, a um ano, a vida inteira. Cada um com seu ritmo e tempo próprios. Mas sabem o que nos incomoda? É que em todos esses trajetos do relógio da vida, exatamente como numa partida de futebol, infelizmente, nem sempre vence o melhor. Nem sempre vence o time que joga limpo, que tem mais talento, que respeita as regras do jogo. Em muitos momentos e contextos de nossa cultura, o que tem valido é o placar final, que pode ser metaforicamente comparado ao saldo de uma conta bancária, a um cargo, ao lucro, à fama, ao status social, não importando os meios que se usam para atingi-lo. Mas para quem pensa eticamente e como filho de Deus, isso incomoda muito. Quando nós vemos as injustiças ocorrerem a cada minuto da vida, e aí dá até uma vontade de manipular os ponteiros do relógio e fazê-lo atrasar, ou melhor, retroceder, para que no máximo de utopia e sonho pudéssemos começar do zero uma nova sociedade, um novo tipo de relações humanas muito mais justas, muito leais, generosas e harmoniosas. Aí certamente a felicidade e ponteiros de relógio andariam lado a lado. Mas de repente, isto é possível e depende de você. Parafraseando a vinheta de um programa jornalístico de TV, a vida não para, o relógio não para, a notícia não para. Mas de repente, você pode interferir, você pode fazer parte da história, não administrando o tempo, para que ele não se atrase, mas administrando a maneira de vivê-lo. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. Vida, uma história, passo a passo sobre o tempo. Conquistas e vitórias que nos traçam os momentos de alegria, riso e choro, emoções que não se esquecem. Na bagagem são tesouros que a vida engrandece. Vida que nasceu pra ser vivida, sempre em prol de outra vida. Seu viver é o querer de Deus. Vida que nasceu abençoada, que por Deus foi aprovada, pra ser linda em todo seu viver. Vida
que transmite esperança, que da vida não se cansa de viver sempre louvando a Deus. Vida que por Deus foi escolhida como fonte de outras vidas, vida que é bem vivida para louvar a Deus. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No primeiro bloco de nosso programa, nós refletimos que a vida é como um relógio. A vida não para e que após os festejos de fim de ano, a vida continua. E esta reflexão nós fizemos do ponto de vista das organizações do mundo corporativo. Mas do ponto de vista cristão, não podemos esquecer que nesta caminhada, nossa fé nos ensina que Deus transforma o pior de nossa vida em obras maravilhosas. Nos dias de hoje, é comum vermos as pessoas ansiosas e sempre à procura de resultados instantâneos. Além disso, à procura de uma vida perfeita e sem problemas, sem doenças, sem desempregos, nem tribulações, tentando segurar os ponteiros do relógio da vida quando existe alguma adversidade a ser enfrentada. Retomemos o poema com que iniciamos o nosso programa de hoje. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Meus amigos, como nós cristãos lidamos ou devemos lidar com as situações indesejáveis e intempéries da vida? Primeiramente, Jesus não nos prometeu uma vida sem lutas nem dificuldades. Lucas capítulo 9, versículo 23, abre aspas. Em seguida, dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Fecham aspas. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Na vida, existem diversos obstáculos a serem superados. E na vida cristã não é diferente, pois enfrentamos as lutas interiores, na qual lutamos contra nós mesmos todos os dias, a fim de que se cumpra o que diz a palavra. Importa que ele cresça e que eu diminua. E um dos desafios que nós cristãos enfrentamos são aqueles que estão exatamente relacionados aos nossos sentimentos. Você está magoado, solitário, cheio de sentimentos de culpa? Precisamos entender que falhamos, mas tendo falhado, Deus diz que o aceita e ama. Antes de a graça de Deus transformar nossos erros em forças, é preciso que respondamos por meio do arrependimento e a fé, pois o arrependimento é simplesmente a mudança de nossa mente a nosso respeito e a respeito de nossas ações também. Significa que admitimos a Deus que estamos errados e voltamos-nos a Ele. Se acolhermos o caminho do pecado, recusando-nos a reconhecer o pecado, não podemos esperar a redenção dos nossos fracassos, mas apenas uma composição de desespero. O cristão contempla suas derrotas e erros, volta-se para o perdão total a Deus e para a obra redentora do Cristo, que agora mora dentro dele. A fé ousa afirmar que Deus transforma os buracos negros de nossa vida nos alicerces de seu edifício mais bonito. É preciso que sejamos fortes nas dificuldades, pelo fato do mal estar sempre querendo que voltemos à prática das coisas antigas, ou que caiamos em algum erro. Para tal, devemos resistir ao mal. Se até Jesus foi tentado para fazê-lo voltar atrás nos seus projetos, nós certamente também seremos tentados.
Portanto, devemos procurar forças em Deus, como nos diz São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Quando aderimos ao projeto de Jesus, tudo é alegria, mas os sofrimentos vêm, e nessas ocasiões, o mal poderá cochichar aos nossos ouvidos dizendo mentiras para que nos voltemos atrás. Não dê ouvidos, você precisa viver pela fé e não pelo sentimento. O segredo da fidelidade está em seguirmos o nosso caminho com alegria e perseverança. Seguirmos como o rio, o caminho que nos está posto a percorrer, buscando sempre forças em Jesus para prosseguir. Aprendamos na palavra de Cristo a vencer o inimigo e a edificar a nossa mente e ter os ouvidos sempre atentos ao que Deus nos fala. E assim, meu irmão, você será um vencedor nesta caminhada. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz no mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Força, fé e uma boa caminhada neste ano. Queridos amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiado em artigo veiculado no site formação.cançãonova.com, em artigo do psicólogo e escritor palestrante Floriano Serra, autor de livros e artigos sobre o comportamento humano. Meus queridos amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Uma história, passo a passo sobre o tempo, conquistas e vitórias que nos traçam os momentos de alegria, riso e choro, emoções que não se esquecem. Na bagagem são tesouros que a vida engrandece. Vida que nasceu pra ser vivida, sempre em prol de outra vida. Seu viver é o querer de Deus. Vida que nasceu abençoada, que por Deus foi aprovada, pra ser linda em todo o seu viver. Vida que transmite esperança, que da vida não se cansa de viver sempre louvando a Deus. Vida que por Deus foi escolhida como fonte de outras vidas. Vida que é bem vivida pra louvar a Deus. Eu vivo de emoção que alegra o coração. Eu gosto de viver, minha vida é um prazer. Minha vida é uma canção de eterna adoração. Eu vivo pra adorar, adoro pra viver. Sou vida que abençoa, sou vida que abraça, às vezes quase voa, limites ultrapassa, mas vivo bem feliz, é a vida que Deus quis. Eu posso então dizer que é dom de Deus viver. Vida que nasceu pra ser vivida, sempre em prol de outra vida. Seu viver é o querer de Deus. Vida que nasceu abençoada, que por Deus foi aprovada, pra ser linda em todo o seu viver. Vida que transmite
esperança que da vida não se cansa de viver sempre louvando a Deus. Vida que por Deus foi escolhida como fonte de outras vidas. Vida que é bem vivida pra louvar a Deus. Eu vivo de emoção que alegra o coração. Eu gosto de viver, minha vida é um prazer. Minha vida é uma canção de eterna adoração. Eu vivo pra adorar mais, adoro pra viver. Sou vida que abençoa, sou vida que abraça. Às vezes quase voa, limites ultrapassa. Mas vivo bem feliz, é a vida que Deus quis. Eu posso então dizer Que é dom de Deus viver pra abençoar, para amar, para acolher e se entregar, pra se doar, se dedicar, pra se entender e então dizer pra você que é dom de Deus viver. Eu posso então dizer